Vamos lá, tá gravando? Fala aí, provocadores de milagres. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os 3 tipos de propósito e você vai entender e compreender como descobrir o seu. Então, fique comigo nesse vídeo até o final, que eu tenho certeza que a sua cabeça vai ser assim, ó. Solta a vinheta! Então, fala aí, provocadores de milagres, seja bem-vindo a mais um episódio do programa Desperta Leão, que tem como objetivo trabalhar as 12 áreas da vida, e toda semana a gente procura compartilhar um vídeo relacionado ao tema do mês. E nesse mês de março nós estamos trabalhando a área do propósito. E no vídeo de hoje vai ser muito bacana. Você vai aprender muita coisa acerca dos 3 principais tipos de propósito, como descobrir o seu propósito, qual dos propósitos você está vivendo. Meu Deus, uma loucura! Tenho certeza que vai ser poderoso. Mas antes de falar sobre os 3 tipos de propósito, se você ainda não é inscrito nesse canal, tá perdendo tempo. Vamos lá, se inscreve nesse canal, clica aqui no link da descrição, tem um grupo no WhatsApp onde a gente compartilha sempre ideias, devocionais, muito material complementar às aulas, né? A esse bate-papo que a gente faz aqui toda semana. Assim como você vai ficar por dentro de tudo aquilo que nós estamos fazendo como missionários e também será convidado a participar de algumas ações. Então, vamos lá? Já se inscreve aqui no canal, dá o seu like, compartilha, comenta, enfim, clica no link da descrição para entrar nesse grupo que eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Partiu então? Guigão, quais são esses 3 tipos de propósito e que história é essa? Vamos lá, vamos começar falando então desses 3 tipos de propósito, que é o propósito eterno, o propósito coletivo e o propósito individual ou propósito pessoal. A maioria das pessoas foca no propósito pessoal. Como elas não sabem, não entendem ou nunca ouviram falar do propósito eterno, muitas vezes elas acabam se perdendo. É por isso que é importante, primeiro, entender o propósito eterno, descobrir e estar ciente do propósito coletivo. Aí sim eu vou ter consciência e principalmente entender qual é a minha missão de forma individual. E aí vamos começar a falar sobre cada um deles. Primeiro, vamos falar sobre o propósito eterno, né? Qual foi o propósito que Deus estabeleceu desde a fundação do mundo? Para isso a gente precisa voltar lá na origem, tá? O motivo pelo qual Deus criou a humanidade. Muita gente acha e acredita que o plano A de Deus era salvar o homem, né? Mas na verdade não. O plano A de Deus nunca foi salvar o homem. Que loucura, meus amigos. A ideia original de Deus não era salvar a humanidade que havia se perdido. A ideia original, o plano original de Deus sempre foi ter uma família. Esse é o plano original. Tanto que eu tenho certeza que você já viu isso ou já viveu essa experiência. Por exemplo, eu e a Bruna seremos pais, pela graça de Deus, agora nos próximos dias, próximos meses. E toda vez que é esperado a chegada de um filho, uma das primeiras coisas que os pais fazem é preparar um ambiente. Então a gente vai ver de Gênesis 1, né, a criação, em 5 dias, Deus prepara todo o ambiente, Deus prepara a terra, prepara e cria, né, todas as coisas para a chegada do seu filho, Adão, o primeiro homem. Então Deus, desde o início, desde a criação, lá na origem, o alvo de Deus era ter um filho. Se juntou a família celestial, né, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e eles desejaram ampliar essa família. Então, criou-se o homem à imagem e semelhança de Deus. E a prova disso é que lá em Apocalipse 22, a Bíblia fala e encerra dizendo que o alvo seria e será nós passando a eternidade na família divina. Então, o plano eterno, o propósito eterno é a família vivendo em comunhão, num relacionamento genuíno com o Pai Celestial. Então esse é o propósito original, né? Passar tempo com Deus, se relacionar com Deus. E isso vai ser por toda a eternidade. João 17 diz isso, que a gente começa a viver a eternidade quando começa a conhecer a Cristo, quando começa a conhecer o Pai, na verdade. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que o propósito eterno é passar a eternidade na família celestial, nos relacionando com o Pai eterno. Então é por toda a
a eternidade. Não tem tempo, né? E olha só que interessante, é que dando continuidade a isso, se você ainda não é inscrito nesse canal, te peguei, né? Ou assim, quebrou do nada. Meus amigos, Deus. Tá entendendo, tá fazendo sentido pra você, não tá entendendo nada, então segue a gente, permanece nesse canal que eu tenho certeza que você vai aprender muita coisa. E se você não estiver aprendendo, não tá acreditando, tá tudo bem. Se você acha que é heresia, tá tudo certo, nós estamos em paz. Pega a sua Bíblia, tá? Pega a sua Bíblia, começa a ler as Escrituras e pede pro Espírito Santo te revelar que tá tudo aqui, tá tudo aqui. Então é muito importante a gente começar entendendo, né, essa questão do propósito eterno, porque a partir daí eu consigo entender o segundo propósito a qual nós recebemos, né? Que é o propósito coletivo, propósito que foi entregue a todos. E lá em Efésios vai dizer que a igreja é o corpo de Cristo. E a gente entende que a igreja somos nós. Não é eu sozinho, mas onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então, a comunidade de fé é um grupo de irmãos reunidos em um único nome, em Jesus. Essa é a igreja. E essa igreja tem uma missão, tem um propósito, que é fazer o quê? Manifestar o Cristo, manifestar o reino dos céus aqui na terra. E como você sabe, que é um erro que muita gente comete, acreditar que uma única denominação é o corpo de Cristo. Então nós que fazemos missões, nós vamos a vários lugares e as pessoas dizem, nós somos o corpo de Cristo. E aí, quando fala esse nós somos o corpo de Cristo, não está dizendo nós, todas as denominações. Está dizendo a minha igreja é o corpo de Cristo. E esse é um erro muito comum que muita gente acaba cometendo de forma inconsciente. Então, olha só, a analogia que foi usada é que a igreja é o corpo de Cristo. Então o corpo, se você ver assim o nosso corpo, ele tem vários membros, né? Só a nossa mão, olha só quantos membros. Viu? Então o corpo tem vários membros. Assim, eu começo a entender que cada denominação é um membro do corpo de Cristo. Né? Em alguns lugares eu chego e faço a seguinte pergunta. Se Paulo, né, o apóstolo Paulo, estivesse escrevendo uma carta para a igreja que se reúne na sua cidade, para onde iria essa carta? Para que denominação iria essa carta? Veja bem, né? Assim como ele escreveu uma carta para a igreja que se reunia em Corinto, que se reunia em Tessalonicense, para a igreja que se reunia em Gálatas. Né? Então, percebe que são cartas direcionadas às igrejas daquelas regiões. Se Paulo, nos dias de hoje, fosse escrever uma carta para a igreja que se reúne na sua cidade, para qual denominação iria? Então não é uma única denominação, é para a igreja que se reúne naquela cidade. Provavelmente iria para o conselho de pastores, porque ali é uma representatividade de todas as denominações. Por que eu estou te falando tudo isso? Porque a gente precisa entender qual foi a missão que Deus deu para a igreja. Tá? Porque aqui fala do propósito coletivo. Porque eu sou um com a igreja e eu estou na igreja. Com isso, eu preciso entender qual é o propósito coletivo, qual é o propósito que Deus deu para a igreja. E aí, a Bíblia fala muito disso, de que o corpo de Cristo está na terra, né, que a igreja está na terra para manifestar o Cristo, para revelar as obras do Pai, para mostrar aquilo que o Pai está fazendo. E infelizmente, você sabe, nós temos maus testemunhos, temos muitos exemplos ruins. Né? Mas por que nós temos isso? Porque muitos não entenderam o propósito eterno e esqueceram da missão que Deus deu para a igreja. Tá? Então olha só, primeira coisa que eu preciso lembrar, propósito eterno, passar a eternidade com o Pai, como uma família. Segundo propósito coletivo, é a missão que Deus estabeleceu e deu para a igreja, para todos nós como um corpo. E agora? O propósito individual, o meu propósito pessoal, o seu propósito pessoal, qual que é? Percebe que o propósito pessoal, o propósito individual, ele está ligado diretamente ao propósito coletivo, que também está ligado diretamente ao propósito eterno. É por isso que muita gente se perde na hora de entender e descobrir o seu propósito. Porque está olhando apenas para o seu umbigo, está pensando somente de forma individual. E esqueceu que o propósito dela está ligado aos 2 primeiros propósitos. Para você entender, eu vou exemplificar de uma forma muito simples. Imagina uma empresa que produz água. Tá?
O propósito dessa empresa, que vende água, é o seguinte, tá? É acabar com a sede da população. Tá? É um exemplo, entendeu? É uma empresa que produz água, água mineral, tá? E o propósito dessa empresa é matar a sede da população. Então a gente já sabe que esse seria o propósito, vou usar entre aspas, tá? O propósito eterno, matar a sede da população. Propósito eterno, propósito principal. Ok, agora qual é o propósito coletivo? Seria o propósito da empresa, né? Das pessoas que se reúnem em nome daquela empresa. Seria cada um dos setores, né, cooperar para que esse propósito se cumprisse. Então nós teríamos a matéria-prima que começaria a fazer, né, as garrafas, teria a parte que colocaria a água dentro das garrafas, teria aquele setor da embalagem, teria o setor dos rótulos, teria o setor que colocariam as garrafas em fardos, teria aquele setor que colocaria as garrafas ou os fardos no pallet, teria aqueles que levariam essa água a todos os lugares. Então, dentro da empresa, todos os funcionários ali trabalhando, seria um propósito coletivo, onde todos trabalham com a missão de levar água para todas as pessoas. Agora, qual seria o propósito individual? Seria a minha função dentro dessa empresa. Talvez você seria escolhido ou seria colocado para trabalhar no setor que embalaria as garrafas. Ou talvez você faria parte do setor que apenas colocava a tampa, o rótulo. Então, ao fazer o meu papel com excelência, eu estou cooperando com o propósito coletivo da empresa e dessa forma eu estou cooperando com o propósito a qual essa empresa tem. O problema é que muitas vezes, né, eu estou numa área que eu não gosto, tá? Fazendo aquilo que não era para mim fazer, acreditando que aquilo talvez seria, mas eu estou frustrado. E porque estou frustrado, eu começo a incomodar todos ao meu redor. Mas por que eu fui colocado nesse lugar? Porque outra pessoa disse para mim que eu tinha que estar naquele lugar. Mas você nunca parou para entender o propósito eterno, para descobrir qual é o propósito coletivo e então descobrir e perceber, né, qual é o seu propósito individual. Para você ter uma ideia, muitas vezes nós estamos nos lugares e as pessoas dizem pra gente: porque o pastor não entende a minha missão, não entende o propósito, o chamado que Deus deu pra mim. E eu, é mesmo? Deixa eu fazer uma pergunta. Qual foi o propósito que Deus colocou no coração da sua liderança? Geralmente a pessoa fica, né, com cara de paisagem. Porque ela não sabe do propósito coletivo. Ela não sabe da palavra, da visão que foi dada para aquela igreja. Mas ela está ali cobrando a liderança por não investir no propósito individual dela. E talvez ela seja uma pessoa que está fora de setor. Ela está no lugar errado exigindo de outros algo que não cabe a ela. Então antes de eu reclamar ou antes de eu cobrar o porquê não estou investindo no meu propósito individual, eu preciso ter clareza do propósito eterno. Eu preciso compreender o propósito coletivo para aí sim descobrir se eu me encaixo naquele lugar. Se é para mim estar naquela função, se é para mim estar naquele ambiente fazendo aquilo que eu acredito que é para mim estar fazendo. Então sempre quando nós somos chamados para servir em algum lugar, sempre que nós temos a oportunidade de ir e compartilhar ou ir servir em algum lugar, a gente procura sempre entender qual é a visão do lugar, qual que é a missão que foi estabelecida, qual que é a palavra que aquele lugar recebeu, que aquele pastor recebeu, que aquela igreja recebeu. Porque daí sim, o nosso trabalho vai ser mais eficaz, porque nós vamos cooperar com aquilo que está sendo feito. E muitas vezes a gente consegue entender o porquê que há tanta divisão, porquê que há tanta bagunça, porquê que os irmãos estão perdidos, porquê que eles se sentem como se fossem peixes fora do aquário. Por quê? Porque ele não sabe a visão que a liderança recebeu, muito menos o propósito que Deus estabeleceu para aquela igreja naquela cidade. E às vezes nem imagina, não faz ideia do propósito eterno. Aí acaba se perdendo em tantas coisas. Mas vamos parar por aqui, né? Vamos parar por aqui, porque eu acho que já falei
muito. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, te desafio a entrar no grupo do WhatsApp ali. A gente vai estar durante essa semana falando um pouquinho mais sobre esses 3 tipos de propósito, né? Propósito coletivo, propósito individual e o propósito eterno, te ajudando a discernir nos lugares que você está sobre esses 3 propósitos, te ajudando a perceber, tá? E também te desafiando a descobrir, a conhecer, para que dessa forma você possa ter clareza e entender qual é o seu propósito individual. Por isso, se inscreva aqui no canal, segue a gente aí, curta, comenta, compartilha, que vai ser um prazer estar te servindo, tá bom? Mas antes de terminar esse vídeo, você já sabe, vamos lá para os desafios da missão. E o primeiro desafio é esse, né? Para que você possa ter clareza e convicção e não fique somente nas minhas palavras, o propósito eterno. Leia Gênesis 1 e leia e medite em Apocalipse 22, para que você entenda o plano original, quando começou todas as coisas e a ideia final, de que forma vai terminar todas as coisas. Lógico, a gente sabe que vai ser eterno, então não vai ter fim, mas você já vai ter um vislumbre daquilo que é para acontecer. Tá? Então, te desafio a meditar em Gênesis 1, Apocalipse 22 e também nos lugares que você está inserido, procurar entender a visão por trás, o propósito de cada um desses lugares, de cada um desses estabelecimentos. Porque eu tenho certeza que quando você descobrir a visão, você vai ter mais clareza, você vai ter mais facilidade até mesmo para exercer as funções que foram confiadas a você para o propósito coletivo e assim trabalhar de forma mais tranquila e eficaz o seu propósito individual. É nossa família. E não se esqueça de ler também o livro Uma Vida com Propósito, de Rick Warren, que eu tenho certeza que também vai te ajudar e muito. Valeu, família! Nos vemos no próximo episódio. E não se esqueça, metanoia, mentes que pensam, transforma história. Valeu! Uou!